Alô, vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé, onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo. Presta atenção, o Vasco venceu o Cuiabá fora de casa e ganhou força de luta contra o rebaixamento, Rodô. Primeira chance de perigo foi do Cuiabá com Daverson. Na segunda chance do time da casa, Denilson chutou de longe, a bola bateu em Medel e parou na trave. E quando o Vasco chegou no ataque, foi certeiro. Já no segundo tempo, a defesa afastou mal. Sebastião mandou na trave e a bola sobrou livre para Gabriel Peck marcar. O lance chegou a ser revisado pelo VAR por um possível impedimento, mas foi confirmado na sequência. O gol deu mais segurança para o Cruz Maltino na partida. Já no finalzinho, Orediano recebeu no meio-campo, passou por 3 marcadores e chutou no cantinho do gol de Walter. Jogadaça para sacramentar a vitória do Vasco, que segue vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Destaque desse jogo aí pra você, Pedrosa. Você falou que o Vasco, eu vi lá no teu Twitter, você falou que o Vasco não jogou bem. Jogou feio, mas venceu. Não importa se jogou feio, não importa mesmo. O importante é que o Vasco conseguiu vencer. Mas se você for pedir um destaque individual, eu vou colocar 4 nomes aqui. O Léo Jardim a gente deixa por fora, porque o Léo Jardim sempre é destaque. Sim. Medel, Maicon, dupla de zaga extremamente sólida, Zé Gabriel, e aí eu não posso deixar de destacar o Luca Orediano, porque ele entra no momento da partida, foi a estreia dele ontem, Fernanda. Foi a estreia do Luca Orediano ontem. Me lembrou muito o Messi. É, ele lembrou mesmo. Lembrou, Benê? Muito, Lembrou. muito. Canhotinho, discreto. passando no meio de todo mundo. Discreto. Ele é meio Finalizando. pacato, entendeu? Ele é meio tímido. Então parece o Messi mesmo. Parece o Messi. É verdade. E aí, no momento que o Vasco estava tomando muita pressão do Cuiabá, só que o Cuiabá é uma equipe que tem dificuldade de propor jogo, então essa defesa e a entrada do Léo também foi muito importante, fazendo uma linha de 3, além da proteção do próprio Zé Gabriel. O Orediano pega uma bola sozinho, dribla 3 jogadores e sai dentro do gol. Então não tem como eu não destacar a importância desse cara. E é claro, fora de campo, o Ramon Dias também foi um cara muito inteligente. Porque, Fernanda, foi um jogo onde o Vasco estava lá em Cuiabá, o que é um completo absurdo, deveria ser proibido, com uma sensação térmica de 41 graus. E lá é bem diferente do calor daqui. O calor daqui às vezes chega nessa sensação térmica, mas é um calor diferente. Lá é muito abafado, lá é muito pior. Então, o Vasco da Gama conseguiu suportar essa pressão do Cuiabá após o primeiro gol do Vasco, do Gabriel Peck, que com todos os seus defeitos continua ajudando muito o Vasco da Gama. É um cara extremamente importante para esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois o Ramon fez as mudanças, colocou 3 zagueiros, protegeu melhor essa zaga aí, essa área, porque o Cuiabá usa muito o sistema aéreo para poder atacar, e depois conseguiu sair uma bola com mais uma substituição do próprio Ramon. Então tem que destacar também o técnico argentino. E é isso, o Vasco está vivo. Ah, eu tô felizão, Fernando. Eu tô feliz porque o Vasco está vivo. Mas também pé no chão. Eu tô triste. Eu sei que você tá triste. Sabe por que eu tô triste? Então, agora eu vou falar sério mesmo. Porque eu não queria que o jogo mais decisivo pro Botafogo e o jogo mais decisivo pro Vasco fosse um encontro dos dois. Também não gostaria. Eu não gostaria mesmo. Vocês sabem muito bem que eu tenho um marido vascaíno, né? Vocês sabem muito bem que existe uma grande amizade aí entre a torcida do Vasco e do Botafogo. E existe também... Eu gosto muito do Vasco, assim, da Gama. E eu não queria, Venê, que chegasse esse momento. E exatamente esse momento chegou, porque... De fato, é o jogo mais importante do Vasco, onde ele vem de uma vitória, e aí ele tá pronto para sair mais uma vez da zona de rebaixamento e tentar sair e não voltar mais. E um Botafogo que precisa vencer também, por conta também do enredo do último jogo, e matematicamente agora não tem mais gordura, não tem mais uma sobra tão grande. Então, assim, eu juro que eu não queria que fosse esse encontro aí. Dito isso, briguem segunda-feira. A verdade é essa. Porque, assim, independentemente de qual momento o Botafogo vive, o Vasco vive, a verdade é,
empate não é bom para ninguém. Não o é. Vasco tem que ganhar, o Botafogo tem que ganhar. Então, é um jogo extremamente importante. Se contra o Palmeiras, o torcedor do Botafogo não tratava como uma final, contra o Vasco é uma final. E o Vasco está tratando também como uma Claro, final. Eu também quero falar, eu não sei se a gente vai falar sobre a Vamos arbitragem. falar daqui a pouco. Vamos escutar o Ramon primeiro, vamos. Show, então. Ó, o Ramon Dias falou depois dessa partida e a gente vai comentar aí essa questão do impedimento. Cadê o Ramon? Eu estou muito feliz. O Pedrosa, ele é um personagem, o principal personagem aí nessa tentativa do Vasco de sair da zona de rebaixamento. Ele chega, o Vasco tem 9 pontos, né, o Pedrosa? Sem dúvida alguma. Quando a gente faz qualquer tipo de crítica ao Ramon, a gente tem que lembrar sempre, se não fosse o Ramon, nem crítica teria a se fazer, porque o Vasco estaria rebaixado. Então ele é um cara que mudou muito o departamento de futebol do Vasco, vem escalando o time com as peças que tem em mão, de um elenco muito mal montado pela diretoria de futebol, que gastou mais de 100 milhões e não conseguiu montar um elenco decente para poder estar pelo menos numa situação confortável. E o Ramon é uma peça crucial de tudo que aconteceu. Ô Pedrosa, vamos falar do gol do Vasco? E aí ficou, por que eles escolheram essa câmera do VAR? Tava impedido, não tava impedido. Você falou e vai falar também que você achou que foi inconclusivo, né? Eu achei sim um impedimento, mas a gente vale lembrar aqui uma coisa. A gente tem que se preocupar, e aí você que é torcedor, para onde estará apontada a seta no rodízio de erro de arbitragem a cada rodada. E aí, se a gente pensar o quanto o Vasco já foi prejudicado, e assim, eu não tenho esse número, mas eu não tenho... Mais de 5 lances diretos de gol. Eu não tenho a menor dúvida que ele foi mais prejudicado do que beneficiado com o erro. Eu não tenho sombra de dúvida que isso... E só de pênalti aí já vou dizer. Pode botar ainda quatro no Pedro Raul, no Vasco da Gama, Gabriel e depois Peck, não deram no PEC. E Orediano. Então só a gente... Gol anulado do Paulinho com interferência do VAR, que não poderia ter acontecido contra o Palmeiras. Isso. Contra o Red Bull... O Orediano. Então, assim, o Vasco foi mais prejudicado do que beneficiado em relação aos erros. E aí tem que ficar a oração a cada rodada pro torcedor não ser o meu time prejudicado e ser o outro, porque na hora do mar ali a gente quer entrar no barco. Eu achei que estava impedido sim. Você achou, Venê? Eu não consigo definir se estava ou não estava. Eu tô com o Pedrosa, eu acho que foi inconclusivo o lance. O que eu queria falar é exatamente isso. A arbitragem, ela vai definir o Campeonato Brasileiro. É você entrar em campo e torcer para a arbitragem não cometer nenhum erro contra o seu time e também contra o outro time, porque eu acho injusto ter erro de arbitragem. Se a gente tem aí um monte de tecnologia para poder ajudar, por que a gente vai ter erro de arbitragem? E esse lance mostra que a gente não sabe. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, e é isso. Mas eles conseguiram atrapalhar a única regra óbvia do futebol. E a gente, há 5 anos atrás, a gente nunca debateu o impedimento. A gente nunca falou assim, eu acho que foi, eu acho que não foi. Sempre foi debatido, Fernando. Não, a linha que o Plim Plim traçava era ou não era? Então, mas isso é errado. Sabe por quê? Tiveram muitos lances que eram ou que não eram, só que não levavam em consideração uma coisa chamada paralaxe. E eu acho que o grande problema de ontem foi não ter uma câmera decente para que os árbitros traçassem a linha. Porque essa câmera aí, Fernanda, ela parece que o Sebastião está impedido por milímetros, por centímetros. Só que ao mesmo tempo, a gente não tem uma visão da paralaxe, que é o que o computador faz, que consegue ajustar exatamente o posicionamento da câmera e que a olho nu a gente vai achar que está impedido. Parece que a linha está torta. E parece que a linha está torta, porque eu tenho a impressão que a linha está torta. O ser humano não tem capacidade para fazer isso aí, e quando você não tem uma câmera decente, esse é um tipo de problema. Então o que a CBF tem que fazer? Investir também em tecnologia para botar uma câmera decente para que os árbitros, que são horríveis, eu já falei isso aqui, eu nunca acreditei em teoria da conspiração, e se o Vasco foi beneficiado ontem, é mais um motivo para eu falar aqui. Eles são horríveis, eles são terríveis, e mais uma vez a gente teve um erro no Campeonato Brasileiro. Então por que eu considero inconclusiva? Justamente porque existe uma coisa chamada paralaxe, que é a olho nu, que o ser humano não tem capacidade de calcular. Agora eu pergunto o seguinte, tem uma, a Nadine falou aqui outro dia em relação a mudança da regra, que pode ser, tá mais ou menos na mesma linha, é gol. Gente, e se o ponta do pé dele estiver na frente, o que isso beneficia ele? Não, mas olha só, aí a gente tem que ir na regra. Porque se a ponta do pé... Mas é por isso que eu tô falando, é melhor mudar essa regra. É melhor mudar a regra. Porque se não é o paralaxe, é o olho humano, o olho nu, o não sei o quê, a linha de Cuiabá travou o sistema, não dá, o homem não sabe traçar a linha. Então se tem esse problema, gente, aqui, qual é o negócio? Muda a regra. Muda a regra. Ó, vamos fazer o seguinte, aqui o centro do corpo, tá na mesma linha, a regra tem que avaliar o seguinte, ele levou vantagem na jogada por causa disso? Ninguém leva, na verdade, né? Não, se a gente for pensar frente, assim, leva. mas só tem muito à frente, né? Então, tem outro ponto. Não, mas olha só,
Disparado em corrida? Se ele tiver um passo aqui Não, na frente, nesse ele caso não vai aí estar. não, mas, por exemplo, Mas eu tô disparado em falando assim, corrida... acho que fica muito interpretativo. Tem que ser uma Não coisa sei. assim, ó. No basquete, a regra... o Big Boss tá falando que uma linha mais grossa é diferente de uma linha mais fina. Ó, o troço. Faz sentido. Olha isso aqui, parece até um picolé de morango, né? Faz sentido. Aqui, bota um É palito isso aí. aqui. E tem outro ponto também que a gente nem falou aqui. Esse lance aí, o árbitro ficou avaliando durante 6 minutos. Foi. Gente, você parar um jogo durante 6 minutos Mas eu prefiro é um absurdo, cara. 6 minutos do que ele Não. ficar 6 num e no outro ele falar é gol e um é mão e um não é. Tudo bem. Eu prefiro. Desde que acerte, ok. Mas, cara, não é o ideal você parar Não 6 é pra minutos, frente. mesmo Não, acertando. não é. Porque o jogador, teoricamente, ele esfria durante 6 E minutos. sabe o que eu tava e pensando? fica lá parado. Sabe o que eu é um tava saco. pensando sobre as regras e tal, e sobre hoje você ter o acessório que é o VAR, que vocês sabem, eu adoro a tecnologia. Gente, a gente usa a tecnologia na nossa vida. Sim. Na medicina, no nosso dia a dia, na nossa comunicação. Todo mundo tem o seu celular e quem não tem, se tivesse, seria facilitada a vida por questão de comunicação. Eu acho que tem que ter o VAR, sim. Mas eu acho que a gente precisa entender qual é a nova realidade do VAR. Inclusive de regra, sabe? Quando ele vai ser acionado, a forma mais precisa. Porque, às vezes, você interfere num jogo em que o VAR ajuda, mas o VAR atrapalha também. O problema é quem manuseia o Mas VAR. o problema Aí não é a isso. tecnologia. O problema não é a Mas tecnologia, é o ela que eu veio tô pra falando, ajudar. gente. Se a gente tem a E quando eu tecnologia, digo quem- vamos botar regras pra E ela. quando eu digo quem manuseia, vem de cima, colocando as regras, entendeu? Até a pessoa que está de fato, literalmente mexendo na tecnologia no dia do Não, jogo. e existem eu regras, não sou contra o só VAR, que não, sou a eles favor. burlam as regras do VAR. Por exemplo, ó, esse lance aí, se a gente considera que foi inconclusivo, tem que manter a decisão do de ar. campo. É isso E a aí. decisão de campo era que não foi impedimento. Só que as pessoas manipulam, assim como o lance do Adrielson. Eu acho que aquele lance ali, ele é interpretativo. O VAR não pode chamar em lance interpretativo. E o que aconteceu? O VAR chamou, o Braulio, que não tinha nem dado cartão, expulsou o Adrielson. Ai, nem me faz... O lance do Gerson é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não quero mais que você fale sobre este lance neste programa. Foi um lance Senão bom, você inclusive, não vem né? amanhã. Sabe qual é o nome do cachorro do meu vizinho? Adrielson. Aqui, ó, Fluminense e Boca... Maneira, é verdade? Alô, Vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé, onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo.